Se você acha que o seu vizinho incomoda, é porque você não conhece o sujeito que a gente vai mostrar nessa reportagem. Discussões que eram para ser resolvidas internamente no condomínio acabaram se transformando em ameaças com arma de fogo. Isso mesmo, com arma, na cintura. E agora a polícia entrou na jogada. Bota a reportagem no ar. Ele parou com tudo, o veículo na rua, abriu a janela e começou a me xingar de todos os tipos de coisas. Ele pegou e desceu até a portaria com uma arma por baixo da roupa, dizendo para a portaria que estava armado. O homem que aparece nessas imagens é Marconi Valença Correia. Ele que mora nesse prédio de alto padrão, no bairro Vila Isabel, em Curitiba, há cerca de um ano. Até então, ele era considerado um rapaz sem muita convivência com as outras pessoas. Só que tudo mudou nas últimas semanas. Isso porque o chão do edifício começou a apresentar problemas. E os moradores pediram à construtora que fizesse a correção. Só que para isso, o Marconi teria que tirar os veículos dele das vagas onde estavam para um outro piso. E ele não gostou nada disso. Ele colocou os carros na vaga de outro proprietário e foi multado a primeira vez. Só que ao invés de pagar a multa, ele escreveu no boleto do pagamento palavras homofóbicas contra o síndico. E se não bastasse isso, depois que descobriu que os funcionários também estavam reclamando, começou a ameaçá-los, inclusive com uma arma. No vídeo, Marconi Correia aparece mostrando a arma na cintura ao sair acompanhado de uma mulher. E essa foi apenas uma das vezes em que ele saiu assim. Conversamos com o síndico do prédio onde Marconi mora. Obviamente que ele prefere não se identificar. Afinal, vive com medo de que Marconi cumpra as ameaças que fazia a ele e aos funcionários. Ele acessando, recebendo a carta do Tribunal de Justiça no condomínio, referente ao processo, a ação que eu entrei, ele pegou e desceu, nesse dia que ele recebeu essa carta, até a portaria, com uma arma por baixo da roupa, dizendo para a portaria que estava armado, que ele era um X9, que ia descobrir onde que ele morava, sendo com vários tipos de ameaças. E deixou bem visível que ele viu a câmera e mesmo assim ele não fez questão de esconder que estava armado. Marconi responde a um processo em Santa Catarina por porte ilegal de arma. Mesmo que ela esteja com o registro em dia, ele não pode usá-la fora de casa ou do trabalho, muito menos para intimidar as pessoas. Depois de 5 boletins de ocorrência contra o empresário, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento dele. Polícia! Polícia! Lá dentro, além da arma, também foi apreendido um soco inglês. É uma arma branca geralmente usada para ferir com mais gravidade as pessoas em uma briga. A conduta do investigado cabia nos requisitos da prisão preventiva. Ele estava constrangendo testemunhas. Ele alega que, na verdade, ele está sendo vítima de uma denunciação caluniosa, que ele não constrangeu ninguém. E as imagens do condomínio foram oferecidas, onde se verifica claramente que ele está de posse de uma arma. O investigado está de posse de uma arma de fogo. Só que as ameaças feitas com armas não foram as primeiras que ele cometeu. Ele tentou, inclusive, atropelar o síndico que o denunciou para a polícia. Ele parou com tudo, o veículo na rua, abriu a janela e começou a me xingar de todos os tipos de coisas. Deu a ré rápido, porque ele já tinha passado um pouco, e tentou jogar a caminhonete para onde eu estava, em cima da calçada, onde eu tive que sair correndo. Marconi Correia vai responder por preconceito, coação no curso do processo, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Talvez por conta das penas leves desses crimes, ele não fique muito tempo atrás das grades. Esse é o medo do síndico e dos moradores, que Marconi deixa a prisão
volte para o prédio e continue achando que pode decidir o que deve e o que não deve fazer. Como começou primeiro com agressões verbais, depois começou a deixar recados do que ir me encher de porrada, me xingar mais pesado, eu vi que a situação estava começando a piorar. Daí com a situação da arma, vi que piorou mais ainda. Depois a questão do veículo sendo jogado onde eu estava na calçada. Então eu tive que começar a evitar de circular no condomínio. É uma pessoa que deve ter problemas para respeitar as regras, para respeitar as leis. Porque você vive numa sociedade, você vive num condomínio, você tem que respeitar as regras desse condomínio, respeitar as pessoas, respeitar os horários. Tem criança, a gente já mostrou hoje aqui o caso de uma criança que foi baleada e está internada com 1 ano e 4 meses por causa de alguém que andou com uma arma e resolveu dar 3 tiros, sobrou para a criança. Você já imaginou num condomínio, as crianças brincando, as pessoas de bem chegando do mercado com suas compras e tendo esses problemas que podem acontecer, advindos de uma pessoa que no momento de fúria saca de uma arma e resolve atirar? Doutora Márcia, é uma situação absurda que a gente mostra aqui, né? Essa índole complicada, né? Porque a arma não torna ninguém violento, mas uma pessoa violenta que se arma, né? Você vê que busca esse tipo de prepotência, esse tipo de violência, desrespeita as pessoas verbalmente com essas atividades, com essas informações homofóbicas que ele faz. E a gente já viu situações muito similares em que a gente já teve óbito em edifícios aqui, não é, Rivaroli? Estava lembrando o caso do VV. Eu ia até dizer o seguinte, né, que quem usa arma, quem tem um soco inglês, acho que já demonstra um pouco da personalidade da pessoa também. Do caráter, da conduta. Peraí, quem usa um soco inglês? Isso aí é coisa de briga de gangue. Quem usa um soco inglês é uma arma branca. Quem que você vê? Torcedor organizado, que é brigão. Quem tá em gangue no meio dos bairros, que é brigão. Isso não é uma coisa que eu, você, Jason, a doutora, pessoas que gostam de ficar em família vão usar. Você tem um soco inglês na tua casa? Eu não tenho. Nunca tive. Agora, a pergunta é, por que usar uma arma? Outra pergunta, pra que usar uma arma? A doutora estava lembrando bem do caso do Juvevê, uma briga entre 2 vizinhos por causa de som alto, que um desce e sai atirando. Agora, a minha pergunta é, tá na lei? Se tá na lei que você pode usar uma arma e portar, beleza. Agora, tá na lei um cidadão como esse poder usar? Qual é a justificativa? Eu fico pensando aqui também, doutora Márcia, se lá em Santa Catarina, né, ele teve lá um processo porque estava com porte ilegal de arma, como é que consegue uma outra arma? A compra Como da faz arma isso? dá apenas, então, somente o registro dela. É a propriedade. Nós temos carros. Você vai lá, compra um carro, paga por ele, você vai ter o registro dele. Para que você possa circular com ele, você tem que ter um outro documento, no caso, a habilitação. No caso, para circular com a arma, ele precisa ter o porte de arma. E se ele precisar circular essa arma por algum outro motivo, então ele precisa solicitar à Polícia Federal uma guia para que ele possa circular com isso, senão não pode. Doutora, mas... E não é para ostentar na cintura O também. cidadão comum não pode chegar numa arma e comprar uma arma. Você fala, me dá uma arma dessa aqui. Não, tem os trâmites, mas esse primeiro documento só te dá o direito a possuí-lo, não a circular com ele. São situações diferentes. Vou lembrar dos 25 anos de idade, né, doutora? Não ter antecedentes criminais. A minha pergunta é, para você ter uma arma, você não pode ter antecedentes criminais. Ele tinha. Aí, Ele tinha. posse ilegal de arma. Esse sistema não conversa, porque é a Polícia Federal que libera. Agora, gente, a gente se questiona, e eu acho que a minha pergunta é a do já de todos nós. As pessoas que moram nesse condomínio estão à vontade com a volta desse homem para lá assim que ele sair? Aliás, Riva, não estão à vontade, porque inclusive a nossa equipe de reportagem, para conversar com eles, as pessoas ficaram um pouco assustadas, falaram se eu devo, não devo falar e tal. Por quê? Porque tem medo do cidadão que andou ameaçando todo mundo com uma arma na cintura num condomínio. E exatamente, ele estava ameaçando testemunhas do procedimento. Coação a testemunha é crime, por isso ele foi preso. A prisão preventiva dele está relacionada diretamente com essa coação. O porte ilegal, né? Porque ele não podia portar, mas pode ter, né, doutora? O registro fala, você pode ter na tua casa, agora você não pode portar. Mas naquele mesmo assim- momento, para que a gente tivesse uma prisão preventiva, porque foi essa é a forma de ser preso, né, dele, a prisão preventiva está relacionada, sim, com o fato dele ser uma ameaça imediata ao processo e às pessoas. Agora ele vai voltar para casa, vai ter que voltar, tá lá.
né? Não temos prisão perpétua. Não tem prisão perpétua. Isso deve demorar quanto tempo, doutora? Isso vai depender efetivamente do juiz agora, né? Já foi solicitado, já foi conseguida essa prisão, conseguida essa busca e apreensão muito bem, inclusive executada pelos policiais, né? Você vê um cuidado nisso. Agora, dependemos do juiz dizer se acredita que essa manutenção será e por quanto tempo será.